Olá, aluno, olá, aluna, como eu prometi, este é o módulo mais curto de todo o curso, tá? Seja o de História, seja o de Geografia. A primeira aula a gente discutiu bastante, eu apresentei a vocês os conceitos levantados pelo Jacques Legoff em relação ao que é história, o que é memória, o compromisso da história em ser crítica e levantar pontos e buscar fontes mais fidedignas, fontes que comprovem as relações da memória com a realidade e o conceito de memória, né, e a manipulação da memória, e como a memória pode ser construída de forma coletiva, individual e até mesmo de forma, ela é uma construção política e não científica, né? A ciência de fato é a história que vai se utilizar da memória para construir as suas problemáticas, as suas críticas em busca de fontes e em busca de uma proximidade maior com o que é a realidade dos fatos. Bom, existem algumas outras coisas que a gente precisa discutir, como, por exemplo, o patrimônio. Então, como eu falei, como é um módulo mais curto, nesse módulo a gente discute o que é patrimônio, quais são os tipos de patrimônio, a importância do patrimônio histórico, a preservação do patrimônio e os exemplos de patrimônios históricos aí, seja ele local, nacional ou mundial, tá? Rapidamente, lembrando, são só 2 aulas. A terceira aula aqui já é uma aula, já é um vídeo que foi gravado por mim no YouTube. Eu vou facilitar a vida de vocês colocar esse vídeo gravado, tá? Esse vídeo já está há muito tempo gravado. É um dos vídeos mais assistidos do meu canal do YouTube. Eu falo isso na primeira aula desse módulo, para que você não precise ter que ir lá no canal do YouTube para assistir. Eu já trouxe esse vídeo para cá, que é uma discussão sobre o conceito de cultura, de acordo com o professor da UNB, da Universidade de Brasília, Roque de Barros Laraia. Eu vou trazer para cá, porque é um conceito de cultura importante para as ciências humanas, não só para a história, mas também para a sociologia e filosofia, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é patrimônio de fato, ok? Vamos lá. Patrimônio histórico refere-se ao conjunto de bens materiais e imateriais. A gente vai entender o que é bem material e bem material já já, tá? Tem o objetivo principal aí. Qual é o objetivo principal do patrimônio histórico? É manter viva a memória coletiva e transmitir às futuras gerações a herança cultural e a história de um povo, de uma nação, tá? De um país, de fato. Lembrando que no curso de Geografia a gente discute um pouquinho sobre os conceitos de nação, território, país, tá? A formação de o que é um governo, o que é um Estado-nação, tá? A gente fala bastante sobre isso lá no nosso curso de Geografia. Mas voltando aqui, então, os tipos de patrimônio histórico. Existe o patrimônio histórico material, que pode ser arquitetônico, arqueológico, documental, artístico. Vamos lá. Arquitetônico são edifícios, monumentos, igrejas, castelos, pontes. Arqueológico, sítios arqueológicos, ruínas, artefatos antigos. Documental são livros raros, manuscritos, documentos históricos, mapas antigos. E artístico são pinturas, esculturas, objetos de arte, ok? Então são coisas palpáveis, materiais, tá? São coisas que a gente pode pegar, como por exemplo, um livro. Aqui a gente pode pegar este livro que eu mostro para vocês no módulo. Esse aqui é um livro que eu mostro para vocês no módulo 1 de História Geral, no módulo 7, né, daqui do nosso curso. A gente pode manusear um livro. Esse livro ele é parte desse patrimônio material, ok? Então este é um patrimônio material, aquele que a gente pode tocar, palpável, ok? Então, arquitetônico, com edifícios, monumentos, igrejas e afins. Arqueológico, com sítios arqueológicos, ruínas e afins. Documental, com livros raros, manuscritos, mapas e afins. E artístico, com pinturas, esculturas, objetos de arte e afins, tá? Agora, o patrimônio imaterial, ele é bem interessante de se estudar, de se entender, porque ele não faz parte de uma coisa palpável, tá? Claro que você pode, muitas vezes, pegar uma coisa ou outra, né, palpável, mas reparem bem, são técnicas, são movimentos, são questões que não são de fato palpáveis, fazem parte do imaginário coletivo, fazem parte desse processo de memória, tá? Então, o patrimônio imaterial, ele pode ser dividido também em 4 partes. Ele pode ser a partir das tradições e costumes, saberes e ofícios, expressões linguísticas ou culinária. Se for através de tradições e costumes, esse patrimônio material podem ser festas populares, como a festa de São João, né, a festa lá cultural de São João, a festa do o carnaval, por exemplo, um tipo de cultura imaterial, patrimônio imaterial tradicional, a partir dos costumes, né, do carnaval. Então, o carnaval carioca, com os blocos, são parte do patrimônio imaterial. Tá? O cordão da bola preta é um patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O funk carioca é um patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, porque é uma música, porque são músicas, porque são danças, rituais, fazem parte dessas tradições e costumes, tá? Quando eu falo de saberes e ofícios, eu estou falando de técnicas artesanais, como as bordadeiras no Nordeste, né, como as catadoras de coco na região da Mata de Cocais, lá no Nordeste, para o norte do Brasil, tá? Conhecimentos tradicionais, práticas culturais. Quando eu falo de patrimônio material com expressões linguísticas, eu estou falando de línguas e dialetos,
de uma literatura oral, de histórias orais que ainda não foram passadas para o meio escrito. E quando são passadas para o meio escrito, elas não perdem a sua importância de patrimônio imaterial, tá? A partir de um patrimônio imaterial foi construído um produto material. Mas é óbvio que as histórias e lendas do nosso folclore fazem parte desse processo de patrimônio imaterial a princípio, tá? As lendas urbanas, inclusive, ok? A culinária, com receitas tradicionais, modos de preparo de alimentos. Então não é o comer, não é o alimento, e sim a culinária, todo o processo de construção, de fabricação, de confecção daquele alimento. A partir também tem ligação com saberes e ofícios. Né? Pode ser que um tipo específico de prática produtiva, seja uma profissão específica, faça aquele tipo de comida. Então, existem alguns relatos na internet, né, de pessoas que foram a Salvador e foram pedir queriam comer uma acarajé, falaram, é só procurar uma baiana, né? Tem, acho que o Renato Albani que fala um pouco sobre isso, né? Faz um stand-up, no momento do stand-up ele fala um pouco sobre a sua ida a Salvador, ele fala, ó, as pessoas na Bahia não sabem que são baianos, que eles ficam mandando eu procurar uma baiana, mas então, eles são baianos, né? Só que a questão da baiana é a baiana no sentido do patrimônio material, do ofício da baiana, da vendedora de acarajé, né? Então, da comida, da culinária tradicional da Bahia. Então isso faz parte dessa construção de patrimônio imaterial. A importância do nosso patrimônio histórico, além da preservação da memória, tem também outros 4 pontos fundamentais. Tá na sua apostila aí. Identidade cultural, educação, turismo e economia, social e comunitário. Tá? Então, primeiro tópico aqui, identidade cultural, é para ajudar a preservar a identidade e a memória de uma comunidade ou de uma nação. Vai contribuir com a formação e a consciência histórica e cultural dos indivíduos. Para a educação, o patrimônio histórico é fundamental como ferramenta educativa, para proporcionar o aprendizado sobre o passado. Para o turismo e para a economia, vai atrair turistas, vai contribuir para a economia local e nacional. Pode gerar emprego, né, com os guias e tudo mais, e promover o desenvolvimento sustentável de uma região ali propícia para o turismo, não precisando investimentos ali, não precisando ter altos investimentos em indústria, por exemplo, tá? E o 4º ponto, social e comunitário, para fortalecer o senso de pertencimento, o senso de nacionalidade, de coesão social, vai estimular o orgulho local, a valorização da cultura própria daquele povo, daquela região. Então, esses 4 pontos são a importância do patrimônio histórico. Né? Então, a preservação do patrimônio histórico vai passar por alguns órgãos, né? A gente tem a Unesco como um órgão internacional, e aqui no Brasil a gente tem o IPHAN. O IPHAN ele vai catalogar, administrar e determinar quais são de fato, né, os patrimônios. Então a gente tem o IPHAN como sendo um órgão importantíssimo para isso, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? O IPHAN ele pode inclusive determinar o tombamento, né, de alguns bens no Brasil. O tombamento quer dizer que aquele bem não pode ser alterado, não pode ter sua forma alterada sem autorização do IPHAN, sem autorização desse órgão governamental, tá? Ele vai determinar quais são os patrimônios culturais, materiais e imateriais, vai criar concursos, editais para promover a cultura e preservação da memória, tá? Então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem esse fundamento. A partir desses 4 tópicos, novamente, mais 4 tópicos, a gente vai ver vai ter uma observação melhor de como o IPHAN mantém a preservação desses elementos, tá? Desses patrimônios. A partir da identificação do inventário, ele vai catalogar, vai documentar bens e valores de valor histórico e cultural, vai realizar pesquisas e estudos para identificar novos patrimônios, vai proteger de forma legal na legislação, então vai implementar leis e regulamentações que garantam aí a proteção dos bens patrimoniais, vai criar zonas de proteção, né, e controle para evitar danos e destruição desses patrimônios. Nossa, entrou um cisco no meu olho aqui. A conservação e a restauração também faz parte do processo do IPHAN, claro que gera um custo maior, o IPHAN não tem nem pessoal suficiente para dar conta da quantidade de patrimônio material que a gente tem no Brasil no processo de restauração e conservação, mas existe. Então, realizar intervenções técnicas para conservação e restaurar bens patrimoniais, utilizar métodos adequados para manter a integridade e autenticidade dos bens é fundamental para manter a preservação do patrimônio histórico. E, por fim, utilizar-se de todo esse processo para um processo de educação e sensibilização da população, para promover a educação patrimonial nas escolas e nas comunidades e sensibilizar a sociedade sobre a importância de preservar o patrimônio histórico. Eu tenho uma casa de veraneio na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, né, na região de Mambucaba, que é um distrito
bem distante do centro de Angra, se não me engano, fica uns 50 quilômetros, fica na divisa com Paraty, inclusive um pedaço de Mambucaba já é Paraty, né? Uma parte, a Mambucaba, a vila residencial de Mambucaba, que pertence à usina de Angra dos Reis, a usina nuclear, fica já em Paraty, né? Porque Angra e Paraty são divididas pelo rio Mambucaba, né? Então a gente tem uma área ali que já teve ocupação indígena, tanto o nome é um nome indígena, dedicado a uma espécie de abelha, um tipo de marimbondo. A gente tem nessa região o desenvolvimento da exploração do café, a exploração da mão de obra escrava. Na Vila Histórica de Mambucaba a gente tem uma igreja que foi construída por escravos, né, por causa do seu processo histórico ali, como foi um porto também de caça-baleias e tudo mais. Tem um vídeo também no meu canal que eu explico um pouco sobre a história da Vila Histórica de Mambucaba. E é interessante a gente observar que o IPHAN também tombou a vila inteira, né? A Vila Histórica foi tombada, né? A gente tem o Parque de Mambucaba, que não é tombado, tem quase 40 mil habitantes, e a gente tem a Vila Histórica, que tem 700 habitantes só, né? A Vila Histórica, inclusive, tem praia, né? O Parque Mambucaba não tem. A Vila Residencial tem praia também, mas é já fechada, um ambiente fechado, exclusivo, uma vila operária, uma vila para os operários da usina nuclear. Tem a Vila Operária de Mambucaba também, que é só para os operários terceirizados. Então a gente tem uma construção de patrimônio na Vila Histórica que tem relação exatamente com essa história colonial, com essa história ainda dessa virada da colônia para o primeiro reinado, ainda tem essa construção nesse período. Então a igreja lá é tombada, tá? A igreja e o bairro inteiro, né? Não pode ter asfalto, né? A gente tem que manter a estrutura colonial das casas, né? Não podendo... Pode até ter, né? Como a casa lá do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, a gente tem janelas de blindex, telhado que não é colonial, o portão que não é de madeira, agora é de aço, não, é de metal, né? Um metal. Essa descaracterização da vila como uma vila colonial, uma vila histórica, perde-se muito da parte do patrimônio histórico e muitas vezes isso é colocado em lei e as pessoas têm que ser multadas, acabam sendo multadas e pagando as multas, porque perdem as características de vila histórica, né? Então, o Centro Histórico de Paraty, por exemplo, tem todo um regramento para a manutenção desse patrimônio histórico que não pode ser de forma alguma alterado. Lógico que a gente tem ali o Banco Itaú, Loja das Havaianas, né, lá no Centro Histórico de Paraty, que sofrem algumas pequenas alterações na sua fachada, mas nada que comprometa o patrimônio histórico de fato, entendido? Então, isso é patrimônio histórico, patrimônio material e imaterial. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente nos comentários ou no @historiastudio por Instagram ou lá no nosso site historiastudio.com.br na parte de contato que a gente responde você em live, beleza? Valeu, falou!